Com muita alegria em nosso coração, concluímos mais uma etapa da exposição bíblica. Talvez você que tem conhecido a nossa igreja agora possa não entender o porquê fazemos assim. Nós entendemos que expor texto por texto, em sua sequência natural, apresentada pelo próprio Deus na Escritura, é a forma mais saudável para a edificação e crescimento da igreja. Nós entendemos que o pastor não deve, jamais, buscar o sermão a partir do seu coração, da sua cabeça, do seu sentimento, daquilo que a igreja talvez esteja precisando. Não. Deus sabe o que a sua igreja precisa. E neste agir soberano de Deus, Ele vai falando, versículo por versículo, capítulo por capítulo. E nós entendemos que esta é a forma mais especial, natural, de deixarmos Deus falar. Nesta sequência, verso a verso, texto a texto, em alguns momentos Ele nos exorta. Significa então que era necessário ouvirmos esta exortação. Em outros momentos Ele vai nos consolar, vai acalmar o nosso coração, nos ensinando que também este consolo e conforto se faz necessário. Em alguns momentos Ele falará de assuntos difíceis, como a questão do casamento em julgo desigual, a questão da sexualidade que agrada a Deus, a questão da liderança da igreja. Os assuntos, os temas, estão todos aqui na palavra do Senhor. Semana após semana, o texto será aberto e a igreja será edificada. Pela vontade do pastor, por aquilo que ele acha que talvez a igreja precise, não, mas por aquilo que está no texto, e pela forma que o Senhor mesmo conduzirá a sua igreja. Com muita alegria, concluímos a exposição então de mais um livro. Podemos chegar ao final do livro de Neemias e dizer que nós lemos este livro, que nós explicamos este livro e que nós aplicamos ele ao coração da igreja. Neemias, capítulo de número 13, leitura do verso 15 até o verso 31. Neemias 13, do 15 ao 31. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo, que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas, que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles, por venderem mantimentos neste dia. Também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado, dando já sombra às portas de Jerusalém. Antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem, senão após o sábado, as portas. Coloquei alguns dos meus para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles, e lhes disse: por que passais a noite defronte dos muros? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante, não tornaram a vir no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas, para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim, e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles,
e lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas aos filhos, e não tomarei mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, o rei de Israel? Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus. E Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalá, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Limpei-os de toda a estrangeirice e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra e precisamos que o Senhor fale agora aos nossos corações. Corrija o Teu povo, chame a nossa atenção, trate o nosso pecado e, acima de tudo, produza vida em nossos corações para a glória do Senhor. Como o Senhor tem feito até aqui, em toda esta exposição de Neemias, edificando a igreja e nos ensinando, faça mais uma vez nesta noite, ó Deus. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Os capítulos 8, 9 e 10 de Neemias são marcados por um grande avivamento no meio do povo. A palavra do Senhor é lida, os pecados são confessados, e este povo que agora foi impactado pela palavra, foi constrangido em olhar para si, reconhecer os seus erros, voltar-se para Deus pedindo perdão, também se comprometeu, assinou o documento dizendo: nós não mais casaremos os nossos filhos ou nós mesmos com os estrangeiros, nós não mais profanaremos o dia do Senhor e nós contribuiremos para a manutenção da casa de Deus. Parecia tudo muito bem, o povo animado, o povo decidido a cumprir e fazer a vontade de Deus, o povo com o coração quebrantado, reconhecendo seus erros e, ao mesmo tempo, desejando abandonar o pecado e se comprometer com o Senhor a viver em santidade. No entanto, Neemias precisou retornar à Babilônia. Ele era copeiro do rei, tinha proximidade com o rei. Ele retorna, então, e vai servir o Império Persa. E nessa condição, passam-se 15 anos. Quando Neemias retorna a Jerusalém, o que ele vai encontrar é o povo novamente se apegando a pecados dos quais já haviam se comprometido a não mais cometê-los. Ora, 15 anos antes, o povo estava vivendo e experimentando um grande avivamento, um momento especial na vida deles, de quebrantamento, de volta ao Senhor, de amor sincero ao nosso Deus. O que aconteceu nesse tempo, nesse período dos 15 anos, que fez o povo retroceder? Talvez nós olhemos e pensemos: puxa, pastor, como esse povo era miserável. Como é que eles tiveram coragem de assinar um documento e depois fingir que nada daquilo havia sido feito e voltaram a fazer os mesmos pecados que eles haviam dito não mais cometeriam? Mas não é só a nação de Israel que é miserável. Nós também somos assim. Nós não vivemos um grande avivamento na nação brasileira. A ideia de um avivamento coletivo como este dos dias de Neemias. No entanto, cada um daqueles que foram batizados com o Espírito Santo, no dia da sua conversão, receberam vida do Senhor. A crença reformada é de que o batismo com o Espírito Santo se dá no ato da nossa conversão. Mesmo porque
não há a menor possibilidade de um coração que está morto em seus delitos e pecados se inclinar para Deus, voltar-se para Cristo Jesus e para a fé em Cristo Jesus, a não ser que o Espírito atue em seu coração. Logo, qualquer um que experimentou a conversão, experimentou também o avivamento. Se nós não podemos falar da realidade de um avivamento coletivo acontecendo em nosso país, podemos falar do avivamento que Deus produziu em nosso coração no dia da nossa conversão. Podemos falar daquele amor que nos fazia cantar, adorar, obedecer, que nos fez vir aqui à frente, dobrar os nossos joelhos, receber sobre nós a água do batismo. E talvez não tenham se passado nem 15 anos que isso aconteceu. E talvez você esteja vivendo novamente os pecados que outrora você havia se comprometido a não mais cometê-los. Significa, irmãos, que também nós estamos debaixo da mesma miséria e condição da corrupção do pecado. Também nós vivemos esta oscilação. Também nós viemos aqui, nos comprometemos, falamos que vamos fazer, ouvimos sermões e nos constrangemos com os nossos erros, nos comovemos, nos dispomos a fazer a vontade de Deus, mas passam-se alguns anos, ou alguns meses, ou quando pior, alguns dias, e lá estamos nós novamente voltando aos pecados. Talvez o Senhor esteja falando comigo e com você as mesmas palavras que Ele falou à igreja de Éfeso, quando nós lemos em Apocalipse capítulo 2. O problema de vocês não é a teologia. O problema de vocês não é o apreço pelo culto que agrada a Deus. O problema de vocês é que falta o primeiro amor. Voltem urgentemente a este primeiro amor. Talvez o seu problema, depois de alguns meses, dias, anos na igreja presbiteriana, não seja mais uma ignorância teológica, mas seja não amar ao Senhor como era lá naquele tempo, onde você chorou diante do Senhor, clamou ao Senhor e se comprometeu com Ele. E o convite do Senhor para você nesta noite, mais uma vez, volte-se ao Senhor. Se na primeira viagem de Neemias para Jerusalém ele iria restaurar muros, agora nesta segunda ida de Neemias para Jerusalém, ele vai restaurar ou trabalhar pela restauração da vida espiritual do povo. Ele vai chamar a atenção do povo em relação aos seus pecados. E o Senhor nos exortará mais uma vez em relação aos nossos erros e às nossas falhas. Que nós, então, voltemos a Ele. E o tema da nossa exposição nesta noite é o caminho do reavivamento. Se nós um dia já tivemos vida, no ato da nossa conversão, precisamos voltar àquele primeiro amor. E qual é este caminho que nós devemos trilhar? É o que nós veremos na aplicação do texto. Agora, fazendo a exposição do texto, nós temos aqui um primeiro pecado sendo acusado. É o pecado de desprezar o dia do Senhor. Os versos 15 e 16 mostram esta realidade. Naqueles dias vi em Judá alguns que pisavam lagares ao sábado, e traziam trigo, e carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos, de toda sorte de cargas. Eles estavam trabalhando no dia do Senhor, pisando e cuidando dos campos, transportando as mercadorias. Mas também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixes de toda sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá em Jerusalém. O problema deles trabalharem, o problema deles transportarem, o problema deles comercializarem, comprarem e venderem no dia do Senhor. Este é um pecado sério. Está lá relatado entre os 10 mandamentos. O 4º mandamento nos ensina: em 6 dias fará toda a tua obra servil, mas o 7º dia, este é o dia de descanso, este é o dia do Senhor. Neste dia, você não fará absolutamente nada, nem o seu animal, nem os seus servos. Você não se colocará em trabalho, nem colocará os outros a trabalhar por você. É o dia do Senhor.
O povo estava a pecar em não guardar o quarto mandamento. Mas quais são os prejuízos de nós não observarmos esta ordenança do Senhor? Eu quero elencar pelo menos 4 problemas de não guardarmos o dia do Senhor. O primeiro problema é que isso traz prejuízos, primeiramente, a nós mesmos. Quando nós não respeitamos uma ordem natural que Deus coloca para o funcionamento do nosso corpo e das nossas atividades, nós sofremos. Desde a criação, o Senhor nos dá um modelo. 6 dias ele faz tudo aquilo que nós conhecemos do mundo criado, mas no 7º dia ele descansa. O descansar de Deus é um antropomorfismo. Claro que ele não estava cansado. No entanto, ele para toda a sua obra e deixa de fazer e realizar para nos ensinar uma sequência importantíssima para o nosso bem-estar. 6 dias de trabalho, 1 dia de descanso. Quando não respeitamos isso, nós sofremos. Quando não respeitamos isso, o nosso corpo adoece. Na tola ideia de que estamos ganhando, produzindo o tempo todo, sem parar, dia após dia, estamos colocando o nosso corpo e expondo o nosso corpo a uma condição de um prejuízo sério mais adiante. Nós pensamos estar a ganhar tempo. No entanto, talvez se nós tivéssemos parado, descansado, a nossa produtividade no dia seguinte poderia ter sido muito melhor. Pensamos estar ganhando dias e mais dias, mas de repente vem uma doença, uma pedra na vesícula, e você para 15, 20 dias ou até mais. Pensamos estar levando a vantagem contra o relógio, rendendo em alta produtividade, mas então o Senhor nos prova o contrário. Porque Ele é mau? Não, mas porque o nosso corpo é finito. Porque o nosso corpo precisa parar e descansar. Ao contrário de Deus, não temos a condição do tempo todo ficarmos atentos, alertas, sem sequer cochilar. Precisamos do descanso. E quando não respeitamos isso, trazemos prejuízo para nós mesmos. O segundo problema de não observarmos o 4º mandamento é o prejuízo que trazemos para as nossas famílias. Quando nós não guardamos o dia do Senhor, não tiramos o tempo proveitoso para ficar com os nossos. A ideia do 4º mandamento e a proposta do Senhor é: em 6 dias você faz tudo o que você tem que fazer, mas haverá um dia que você vai parar, você vai descansar. Neste dia, além do seu descanso, você vai reunir os seus filhos, vai colocá-los em torno da sua mesa, vai orar com eles, vai ler a Bíblia com eles, vai falar de Cristo para eles. Esta era a proposta do mandamento. E é comum nós ouvirmos: pastor, eu até queria fazer, mas não tenho tempo. Nós encontramos tempo para tudo aquilo que é importante em nossas vidas. O dia do Senhor é importante e precisa fazer parte da sua agenda, para que você tenha a possibilidade de parar o seu dia, dar atenção aos seus filhos, à sua esposa, ao seu esposo, para orar, para ler a Bíblia, para compartilhar das alegrias, das tristezas, e ter este relacionamento um com o outro. É um prejuízo para o nosso corpo, é um prejuízo para a nossa família, mas é um prejuízo também para o próximo. Quando nós não respeitamos o dia do Senhor, nós submetemos o outro ao trabalho. Se todos nós tivéssemos uma disciplina de parar no dia do Senhor, todos nós, os cristãos, talvez o mercado não seria tão estimulado a continuar funcionando ininterruptamente mesmo aos domingos. Mas a questão é muito simples. Se tem a procura, se tem a demanda, então haverá o comércio aberto. Quando nós olhamos para a Alemanha, até 30 anos atrás, a Liga Alemã de Futebol não tinham jogos aos domingos. E aqueles que conhecem futebol sabem o quão grande é essa liga, quantos milhões ela movimenta. Mas eles não tinham jogos de futebol no domingo. Porque pela tradição cristã reformada, aquele país entendia que era necessário a guarda do dia do Senhor. Mas à medida que até mesmo aqueles crentes
deixaram de observar este mandamento, o comércio abre, os jogos vêm e a vida segue no dia do Senhor, como se fosse um dia qualquer. Nós não observamos o dia do Senhor. E justamente por não fazer, colocamos outros e submetemos a outros ao trabalho, para que também estes não descansem, para que também estes não deem lugar e tempo, agenda para a sua família. É um prejuízo. E talvez você diga, pastor, mas como é que a gente vai ficar sem? Banco funciona de segunda a sexta, das 11 às 4, horário ruim, não é? Todo mundo está trabalhando. Das 11 às 4, não é das 11 às 7, aí você sai do trabalho e dá uma passadinha no banco. Não, 4 horas fechou. E a gente não dá um jeito de fazer tudo o que tem que ser feito e resolver todos os problemas bancários. E talvez hoje você diga, pastor, mas é porque hoje não é mais fácil, tem aplicativo. Há 10 anos atrás não tinha isso, não. E você ia lá na agência e resolvia o que tivesse de resolver. E dava certo. E o mundo era mundo. E ninguém falava, não, olha, a gente vai tirar o domingo para resolver um problema bancário, porque você sabia, ou eu resolvo no período que tenho que resolver, ou não terá naquele dia. Cartório também é assim, prefeitura também é assim. E nós aprendemos a conviver sem esses tipos de atividade e ramo funcionando no domingo. Por que não considerar isso uma verdade também para outras atividades comerciais? E se nós não conseguiremos mudar o coração do ímpio, que mudemos nós os nossos hábitos. Quando nós desrespeitamos a guarda do dia do Senhor, submetemos outros também a este mesmo pecado. O quarto problema que eu destaco e prejuízo em não guardarmos o dia do Senhor está em nós desonrarmos o nosso relacionamento com Deus. Falta tempo para o nosso descanso, falta tempo para a nossa família, mas falta tempo também para o nosso Deus. Há um aspecto duplo de beleza aqui. Primeiro, a beleza do nosso Deus nos dá graciosamente 6 dias da nossa semana para a gente. Ele é dono dos 7 dias, mas ele fala, 6 dias vocês vão lá e façam tudo. Pode cozinhar, pode lavar, pode passar, pode arrumar o carro, pode arrumar a caixa d'água, pode construir, pode estudar. 6 dias da semana, faça o que vocês tiverem de fazer. Quer lixar a casa, pintar a casa, trocar a fiação, faça. Vai lá. Um dia só, ele pede para que nós consagremos a ele. É graça do Senhor nisso. Mas há um outro aspecto belo nesta ordenança do Senhor. É você imaginar que o Deus que criou todas as coisas e que está sempre tão ocupado e atarefado em sustentar o mundo pelo poder da sua própria palavra, é o Deus que vira e fala, mas eu quero separar um tempo especial para me relacionar com vocês. A graça e beleza no nosso Deus fazendo isso conosco. Reservar na agenda dele um tempo e um espaço para mim e para você. O problema maior em não observarmos, como já se esperava, é a falta de amor. Falta amor a nós mesmos, falta amor a Deus, falta amor à nossa família, falta amor ao próximo. E é por isso que não guardar o dia do Senhor é um pecado. Mas ainda nos resta responder uma outra questão. Por que, pastor, nós guardamos o domingo e não o sábado? Quando nós fizemos aqui a exposição do capítulo 10, nós trouxemos esta resposta. E rapidamente eu quero falar mais uma vez sobre isso. 3 motivos do porquê nós não guardamos o sábado e guardamos sim o domingo. Primeiro, porque o domingo é um dia entre 7. Não estamos a desrespeitar a lei do Senhor. A lei é muito simples. 6 dias você faz a sua obra. No 7º dia, você descansa. O problema é que nós olhamos o sábado como um substantivo. Enquanto no texto original, sábado não é um substantivo. Sábado é um verbo. O verbo descansar. Nós olhamos como um substantivo e atribuímos ao nome de um dia da semana o dia que deve ser guardado, quando, na verdade, a proposta da lei, da Escritura, não está no substantivo dado, o nome dado a um dia da semana, mas ao verbo do que se fazer neste dia que segue outros 6 de trabalho. E o que fazer? Descansar, separar para a comunhão com Deus, com o próximo, com a família.
Então a lei é muito clara. A ênfase não está no dia da semana, a ênfase está na sequência da proposta da agenda de Deus. 6 dias você faz a sua obra, no 7º dia você descansa. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, são os dias em que nós fazemos a nossa obra. No 7º dia, nós paramos e descansamos. Até porque, irmãos, e nós falamos isso também outrora, se nós formos nos apegar ao calendário, teremos um sério problema. Porque quem nos garante que ontem foi realmente um sábado? Um exemplo muito simples. Por que o mês de novembro se chama novembro? Porque era anteriormente o mês 9. Mas, pastor, pera lá, a gente sabe que novembro é o mês 11. O que entrou no meio aí? Julho e agosto. 2 meses que, arbitrariamente, foram colocados lá no calendário. A vaidade do imperador Júlio, a vaidade do imperador Augusto, simplesmente fizeram colocar 2 meses. Põe aí, muda a coisa, não me importa. Cria esses 2 meses, altera-se o calendário e está tudo certo. Nós vimos que no ano de 1534, nosso calendário, o calendário gregoriano, sofreu uma abrupta mudança. Então era um dia 1º de outubro, e a decisão do governo do mundo existente foi bem simples. Precisamos ajustar um pouco o nosso calendário. Está tendo diferença, esse negócio de ano bissexto, isso está atrapalhando o comércio, isso está atrapalhando o controle das estações. Então a gente precisa ajustar isso de alguma forma. Qual foi a ideia dos homens lá no século XVI? Simples. A gente vai dizer que amanhã, que no caso deveria ser dia 2, vai passar a ser o dia 15. Assim a gente ajusta o calendário e tudo fica bem. O que eu quero dizer com esses exemplos da interferência do homem no plano do seu calendário é que é impossível nós afirmarmos que a partir da criação, ontem necessariamente tenha sido o sábado. É o sábado a partir da conta de quem? Se você está tão criterioso em relação a ser o sábado, porque tem que ser o sábado, porque o texto diz o sábado, o texto não está falando em nenhum momento do substantivo, está falando do verbo descansar. E se você quiser ser legalista a este ponto, de dizer que tem o sábado, não terá outra solução para você, a não ser voltar desde Gênesis, num árduo trabalho histórico, para verificar, dia a dia, se de fato ontem foi sábado. E, infelizmente, esta conta a gente não vai conseguir fazer. Por que nós observamos o domingo? Porque este foi o dia da ressurreição do nosso Cristo. É claro que isto é atribuir um valor espiritual, e isso não é na sua essência, mas o fazemos como símbolo da nossa fé. Cristo ressuscitou no domingo. E quando lemos o texto de Hebreus, capítulo 4, verso 3, nos diz assim a palavra do Senhor: nós, porém, aqueles que creem, os que cremos, entramos no descanso. Qual é o descanso do cristão? Saber que o nosso Cristo veio, pagou o preço pelos nossos pecados e ressuscitou para a vida eterna no 3º dia. Porque nós cremos, nós descansamos. Ao guardarmos e observarmos o domingo, ainda que de forma simbólica, estamos descansando na maior certeza que precisamos ter para realmente ter um descanso para a nossa alma. A certeza de que Cristo venceu a morte, de que Cristo garantiu para nós a vida eterna. É fácil nós entendermos isto quando nós pensamos numa mãe que aguarda ansiosamente o seu filho chegar em casa. Por que a mãe fica tão desesperada? O filho liga, o filho fala: mãe, eu estou em tal lugar, mas ainda assim a mãe está lá preocupada e não dorme. Na cabeça do filho, ele fala: mãe, não se preocupa não, está tudo bem. Mas no coração da mãe não tem paz. Quando que essa mãe descansa? Quando o filho abre a porta, ela ouve o barulho da chave e ela fala: filho? E o filho fala: oi, mãe. Aí ela vira para o lado e dorme. Por quê? Porque ela sabe que esse filho chegou bem, chegou vivo. Se ela tem a certeza da vida, ela pode descansar. Assim somos nós. Se nós temos a plena certeza da salvação e da vida eterna, porque Cristo venceu a morte ressuscitando no domingo, no 3º dia, nós então entramos no verdadeiro descanso.
na verdadeira tranquilidade e paz em nossos corações. Ele venceu a morte. Ele já derrotou o nosso pior inimigo. Eu posso descansar, porque os meus pequenos problemas nada podem ser comparados com a morte. Porque no nosso ditado, na vida se dá jeito para tudo, só não dá para a morte. A gente olha para esse ditado e fala, negativo. Na vida, Cristo dá jeito para tudo, até para a morte. E é por isso que eu descanso. Por que nós guardamos o domingo e não o sábado? Porque foi o dia em que a igreja no Novo Testamento também se reunia. Quando nós lemos o texto de Atos, capítulo 20, verso 27, os crentes em Trode se reuniram para adorar ao Senhor neste dia. Quando nós lemos o texto de 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2, os crentes de Corinto reunidos estavam e contribuíram neste dia para a obra dos necessitados. Significa dizer que a igreja do Senhor estava se reunindo para o serviço ao Senhor no domingo. E é muito natural entender o porquê era assim e porquê não havia constrangimento na igreja em relação a quebrar o quarto mandamento. A igreja estava tranquila, ciente de que estava a fazer e cumprir a vontade de Deus, porque eles estavam a obedecer à ordem do calendário, 6 dias trabalhando e o 7º dia descansando. Porque o domingo do Império Romano era o feriado onde todo mundo parava. Na cabeça da igreja e do povo cristão era muito simples. Se o Império nos faz trabalhar os 6 dias que antecedem ao domingo, nós então trabalharemos, cumpriremos o que o mandamento nos diz de em 6 dias fazer a nossa obra servil, e no 7º dia nós descansaremos e faremos deste dia o nosso dia de culto ao Senhor. Quais foram as atitudes de Neemias em relação a este pecado? A partir do verso 17 nós lemos no texto, eu contendi com os nobres. Neemias primeiramente vai repreender os nobres. Vocês não estão guardando o dia do Senhor. Isto é um ato de desobediência, de desamor, vocês estão pecando. E ele vai contender primeiramente com os nobres. E é claro isso. Quem é que detinha o poder das terras? Os nobres. Quem é que colocava os seus trabalhadores para servirem? Os nobres. Eles poderiam controlar os seus empregados e dizer, não, agora vocês param e descansem, é o dia do Senhor. É o sábado, é o descanso do Senhor. Mas eles não estavam fazendo. Quem do povo tinha maior poder aquisitivo para comprar? Eram os nobres. E é por isso então que Neemias vai primeiro bater lá nestes. Porque não será vantajoso para o mercador ir vender se o nobre não comprar. Não será possível o trabalhador arar a terra se o dono da terra parar e falar, não vai fazer. Por isso que Neemias vai contender e repreender os nobres. Nesta repreensão, Neemias lembra o povo do que os trouxe até aquela situação. Gente, será que vocês não entendem? É justamente porque nós no passado desrespeitamos a lei de Deus que estamos agora sofrendo. Não tragam sobre si culpa ainda maior. E por que Neemias coloca esta condição de que ira maior sobre Israel viria, porque eles estavam a profanar o sábado? No final do verso 18 ele diz isso. Neemias está dizendo essas palavras porque ele fala o seguinte, olha, talvez os nossos pais erraram sem ter a plena certeza de que o juízo viria. Mas nós não temos apenas a consciência da lei, como os nossos pais tinham. Nós temos a consciência da lei e nós temos a consciência do juízo, porque nós vimos o que deu a atitude dos nossos pais. Por isso a ira do Senhor seria maior sobre eles. O que Neemias faz, além de repreender o povo, ele também vai repreender os comerciantes. Ele vai mandar fechar as portas, assim que o sol, no dia anterior ao sábado, começasse a baixar, então as portas de Jerusalém deveriam ser fechadas. E só deveriam ser reabertas depois do sábado do Senhor. Neemias então coloca os seus moços à porta, os seus guardas, para que eles observem, para que eles não deixem os mercadores entrarem. Neemias vai ser duro na tratativa do pecado. E é interessante que os mercadores ficam ali. É igual cambista na porta de estádio. Sabe que é errado, mas está lá. Uai, se ninguém falar nada, a gente está aqui. Se abrir uma brecha, a gente vende o nosso negócio.
Neemias, então, olha, eles passam um dia, 2 dias, pernoitam ali. E Neemias vai lá e fala, gente, o que vocês estão esperando aqui? Vocês acham que eu vou retroceder? Vocês acham que vocês vão ficar aqui na porta e eu vou olhar e falar, não, abre a porta lá, deixa eles entrar, vai? Não, Neemias persevera e fala, não, não vai ninguém entrar, vocês podem ir embora. Se no próximo sábado vocês estiverem aqui de novo, pela força do Estado, vocês vão sair. Protestei, pois, contra eles e lhes disse, por que passais a noite de frente ao muro? Se outra vez fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante, não tornaram mais a vir. Terceira atitude de Neemias está em chamar a atenção dos levitas. Vocês, levitas, são responsáveis por orientar o povo em relação à guarda do dia do Senhor. Vocês estão fazendo vista grossa para o pecado do povo. Vocês estão vendo o povo errar e não estão corrigindo. Na pregação coaching dos nossos dias, os pregadores estão vendo o povo errar e não estão tratando o pecado do povo e da igreja. Na ideia do politicamente correto, cada um com seu erro, cada um com seu pecado, eu não me intrometo na sua vida, você não se intromete na minha, a liderança da igreja está fazendo vista grossa para o pecado. É responsabilidade dos levitas, dos sacerdotes, daqueles que foram agora postos como oficiais da igreja, chamarem a atenção da igreja para uma vida de santidade. É obrigação dos diáconos da igreja zelarem pela ordem do culto, tal qual era dos levitas zelarem pelo culto ao Senhor no dia do Senhor. É obrigação dos diáconos chamarem a atenção das crianças, dos adultos que estão a conversar, a distrair e a atrapalhar a reverência no culto, antes do culto e em qualquer momento que foi destinado ao ofício santo. Eles, por obrigação, devem fazer e nós, por obediência, devemos acatar. Neemias não deixa os levitas fazerem vista grossa. Ele vai lá e chama a atenção deles. Gente, vocês não estão vendo que o povo está errando? Está tudo uma bagunça no dia do Senhor e vocês não vão fazer nada. Também mandei os levitas que se purificassem e viessem guardar as portas. Eu coloquei os meus guardas, mas isso não é responsabilidade deles, não. Isso é responsabilidade de vocês, levitas. Vocês que voltem e cuidem do povo para que o povo faça o que é certo no dia do Senhor. Para que o povo faça e observe aquilo que é correto. Um segundo pecado vai ser apontado no texto. A partir do verso 23, nós vemos o pecado do casamento em julgo desigual. O crente casando com o não crente. O povo de Deus casando-se com aquele que não era povo de Deus. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Qual o problema do casamento misto? Também quando fizemos a exposição do capítulo 10, trouxemos isto. O povo estava descumprindo uma lei que o Senhor havia dado. Êxodo 34, verso 12, o povo recebeu a instrução. Abstente de fazer aliança, e obviamente não existe aliança maior do que o casamento, com os moradores da terra para onde vais, para que não te sejam isso por ciladas. Deus já havia orientado o povo, vocês vão chegar na terra, e ao chegarem na terra estarão os estrangeiros ali. Não se casem com eles, não façam aliança com eles, não se misturem com eles. Vocês são povo de Deus, vivam em santidade, vivam separadamente. O primeiro problema do casamento misto, então, é que isto é uma desobediência, é um pecado, isso desagrada a Deus. O segundo problema é que há dificuldade em cumprirmos os votos de Deus. Então está lá a parte crente dizendo, vamos guardar o dia do Senhor. E a parte ímpia falando, não, vamos lá na minha mãe, ela é sua sogra, você tem que ir lá, a gente tem que visitar. Ah, mas é domingo, e daí? Não, vamos lá, a gente tem que arrumar as coisas aqui, vamos aproveitar que hoje é folga. E a parte crente falando, não, mas eu quero guardar, é o dia do Senhor. É claro que eu estou me valendo de um exemplo que está dentro daquilo que nós estamos falando, mas quantas serão as outras dificuldades em observarmos aquilo que Deus nos manda, quando a pessoa que está ao nosso lado não nos ajuda? A oração que eu faço em relação ao João e a Cecília sempre é a mesma. Senhor, que eles tenham ao lado deles pessoas mais crentes do que eles, que ajudarão eles a cumprirem a tua palavra e a amarem ao Senhor. É isso que eu quero dos meus filhos. E mais uma vez repito aquilo que eu disse lá na exposição do capítulo 10. Se a pessoa que entra na sua casa acompanhando o seu filho ou sua filha
não vai ajudá-lo a ser uma pessoa mais crente, faça de tudo para que essa pessoa saia pela mesma porta que entrou. Eu quero alguém que abençoe os meus filhos e ajude os meus filhos. E não vou facilitar a vida de alguém que vai fazer o contrário. Ou essa pessoa vem para somar e abençoar os meus, e abençoar a minha casa, e abençoar o meu filho, a minha filha, e ajudá-los a serem muito mais crentes do que talvez eles sejam, ou pelo menos não atrapalhá-los, ou então pode voltar da mesma porta que entrou. O problema é que a gente finge que não viu. Ah, dá nada não, pastor, são as escolhas dele. É a escolha dele, mas que vai cair no seu colo depois, quando der problema em casa. E aí você vai vir reclamar, vai vir chorar. Mas foi você que facilitou a coisa. Sogra, posso tomar água? Lembra que a gente falou daquele dia? Ferve uma boa e fala, tem essa aqui, se quiser, pode tomar, fica à vontade. Por que, sogra? Porque você não é crente. Se você fosse crente, fosse ajudar meu filho a ser mais crente, te dava água geladinha, saborizada. Mas como você não é, tem essa quente. Quiser, pode esperar esfriar. Vai demorar umas 10 horas, mas depois você toma. Pastor, mas tem que ser chato a esse ponto, tem que ser chato a esse ponto. Porque vai ser uma bênção se seu filho desistir ou se ela desistir desse mau arranjo. Justamente porque a gente não é assim. A gente deixa e facilita os nossos filhos a fazerem péssimas escolhas. E depois fala, ah, pastor, mas eu criei nos caminhos do Senhor. Você sabe qual é o caminho certo. Está vendo seu filho ir no caminho errado e você deixa? E você não puxa e fala, filho, não é aí. Está tonto, volta, é para cá. Você não fala nada, você está vendo ele ir, você não vai falar nada. Não vai fazer nada. Não vai dar o GPS, a Bíblia, para que ele seguir no caminho correto. Não vai fazer. Parece que é estranho esse seu amor de pai ou de mãe. E parece que é estranho essa sua instrução no santo caminho. Não parece ser coerente. Há uma dificuldade no próprio relacionamento. Todo casal aqui sabe, é difícil lidar com o pecado do outro. Claro que é difícil. É difícil para a Vanessa lidar com o meu pecado, mesmo eu sendo crente. Mas há uma esperança no coração da Vanessa, de que algo pode acontecer em mim para esta mudança, que não parte essencialmente de mim ou da minha bondade, mas daquilo que Deus pode operar no meu coração, porque eu sou templo, habitação e morada do Santo Espírito. Agora, quando a pessoa que está do seu lado não é assim, o que esperar? Uma mudança? A partir do quê? Da bondade intrínseca da pessoa? Isso não tem. É um pecador caído, morto em seus delitos e pecados. Precisa de Deus. Mas se essa pessoa não se curva a Deus, que tipo de mudança você pode esperar dela? Nenhuma. E nós sabemos, aqueles que são casados aqui sabem, como o outro precisa de mudanças. Sempre, independente de qual é o casamento. Como seria mais fácil se ele mudasse nisso ou naquilo? Mas não dá para esperar essa mudança em alguém que não pode ser mudado, transformado pelo Senhor. A quarta dificuldade que nós temos no casamento em julgo desigual é a dificuldade na educação dos filhos. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar o judaico. Seus filhos falavam palavrão e não sabiam mais cantar as canções da igreja. Seus filhos se valiam da imoralidade para satisfazer os seus anseios sexuais, mas não pensavam em se guardar em pureza para o casamento. Seus filhos amavam a bebida, o fumo, as festas, mas não amavam o culto ao Senhor. Já haviam se esquecido. Não tinham as características de Deus e do reino de Deus. Porque se é difícil criar os nossos filhos com 2 crentes em casa, mais difícil ainda é falar uma coisa e o outro diz falar ou desfazer aquilo que você está tentando ensinar. Qual é a atitude de Neemias? Contendi com eles, os amaldiçoei e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e conjurei por Deus, dizendo, não dareis mais vossas filhas e filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. E vocês achando muito radical servir uma água quente, né? Neemias olha aquilo e se revolta. Mas deixa eu explicar a situação de Neemias. Por que Neemias faz isso? E justifica-se isso à luz da Escritura. Primeiramente, isso é muito importante.
Neemias está agindo como força do Estado. Isso é importante destacar. Não é que você deve espancar qualquer pessoa e sair puxando o cabelo de ninguém. Não. Neemias faz isso com a autoridade do Estado. Neemias não é sacerdote. Lembra-se quem era o sacerdote? Esdras. Neemias é o governador da terra. Quando nós lemos o texto de Romanos, capítulo 13, a Escritura nos diz que o Estado carrega consigo a espada não faz carinho, para repreender o mal. Neemias tem autoridade e direito de fazer isto porque ele representa o Estado. E a Escritura nos afirma, lá em Romanos 13, que este Estado é ministro de Deus, para repreender o mal e estimular o bem. O que Neemias está fazendo, não faz na condição sacerdotal, nem o faz por simples desejo de vingança ou de justiça própria. Ele faz como representante do Estado. Por isso a sua atitude é validada. Ele está repreendendo. E esta era uma lei dentro de um governo teocrático. O que eles estavam a fazer nestes casamentos era quebrar uma lei. E o Estado, ao ver o malfeitor quebrando a lei, age contra isto de forma dura. Por isso justifica-se a atitude de Neemias. Mas tratado essa questão da legalidade e da validade do ato de Neemias, é importante nós entendermos também o coração de Neemias. E a gente entende o coração de Neemias quando vemos a sequência do texto. Não pecou nisto Salomão, o rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Ele era o amado de Deus. O que está no coração de Neemias é o seguinte, gente, presta atenção. Nós tivemos o rei Salomão. Foi um grande rei. Foi o homem mais sábio. Foi um homem amado por Deus. Mas que viveu um grande fracasso justamente porque casou-se com as mulheres estrangeiras e essas desviaram o caminho, tanto do rei como de todo o povo. Gente, se isso aconteceu lá com Salomão, vai acontecer com a gente também, vocês não entendem isso. Quando Neemias chega em Jerusalém e vê isso acontecendo, ele fala, não é possível. O povo não entende que nós chegamos até esse ponto de sermos feitos cativos. Nós chegamos até esse ponto de miséria, justamente por conta desse pecado, do povo se juntar com os estrangeiros, adorar os deuses estrangeiros, viver a vida que o ímpio vive. Será que não dá para eles entenderem que isso não vai ser bom? Por que eles repetem o mesmo erro? Neemias fica indignado de forma justa. Neemias vai tratar e disciplinar o erro, e ele tem autoridade para isso. Neemias vai advertir por meio do exemplo de Salomão. Mas Neemias também vai ter uma atitude que talvez falte na liderança de muitas igrejas hoje. Verso 28 nos diz, um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalá, o horonita, pelo que afugentei de mim. Não era o problema só no povo. Um dos sacerdotes também se colocou nessa condição de casamento em julgo desigual. Qual foi a atitude de Neemias? Afasta. Não dá para você exercer o ofício se você não está vivendo em santidade. Infelizmente, as igrejas hoje estão fazendo vista grossa aos pecados dos seus líderes. É um adúltero, é um mentiroso, é um imoral, mas está lá, liderando e cuidando das coisas santas do Senhor. Há uma promessa e um juramento que nós fazemos aqui que precisa ser levado a sério. Nós prometemos ser fiéis à liderança da igreja enquanto essa liderança for fiel às sagradas escrituras. Não dá para tolerar uma liderança que não tenha compromisso com Deus e compromisso com vida santa. A liderança é padrão e exemplo para os demais. É isso que Paulo fala com Timóteo. Torna-te padrão dos fiéis.
Não dá para o líder viver uma vida ímpia lá fora e subir aqui com algum ar de santidade. Precisamos tratar isto e zelar para que o púlpito da igreja, os ofícios na igreja, a liderança na igreja, seja conduzida por pessoas que verdadeiramente amam a Deus e tenham compromisso com a verdade, com a Escritura e com a santidade. Neemias afasta. Não dá. Ou você é sacerdote, ou você está nessa vida de pecado. Conciliar as duas coisas, não. O apartei de mim. Afugeitei ele e falei, sai, não dá para ser assim. Versos 30 a 31, a conclusão do texto. Limpei-os, pois, de toda a estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Quando nós começamos essa trajetória do livro de Neemias, as notícias eram ruins em relação à estrutura da cidade. Lembra? Capítulo 1. Como está lá? A terra está destruída. Os muros estão em ruínas. Há entulho para todo lado. A desolação nos afetou. Na primeira viagem, a restauração de muros, a restauração da cidade. Mas agora, quais são as notícias de Jerusalém? Os muros estão reconstruídos. A cidade está ocupada. Mas o que precisa ser restaurado é o coração. E se no primeiro momento do livro, Neemias trabalhou pela restauração de muros, no segundo momento, ele trabalha pela restauração do coração do povo. Por isso, ele vai purificar e trabalhar pela purificação. Limpei, pois, Israel de toda a estrangeirice. Por isso, nesse trabalho de restaurar o coração do povo, ele vai restabelecer os ofícios. Ele entende e reconhece que é necessário que haja ordem no culto ao Senhor. Então, os sacerdotes, os levitas, os cantores, todos eles foram restabelecidos em suas funções, cada um no seu mistério. Por isso, nessa tratativa de corações, tudo aquilo que estava ligado à manutenção do culto, a lenha, as primícias, as ofertas, os dízimos, tudo isso foi restabelecido. Neemias entende, então, que precisa da purificação, precisa do ajuntamento do povo, precisa dos servos de Deus servindo o povo. Quais são as aplicações deste texto que nós acabamos de expor à igreja? Nós estamos falando de uma volta ao avivamento. Caminhos para o reavivamento. Passaram-se 15 anos e aquele povo estava perdido. Quanto tempo passou e qual é a sua situação? Talvez o seu pecado não seja o casamento em julgo desigual ou a guarda do dia do Senhor, mas qual é o seu pecado? O que te afastou de Deus? O que trouxe frieza ao seu coração? O convite de Deus para você, hoje, encerrando o livro de Neemias, é que você olhe a sua vida além dos muros. Porque talvez a sua casa esteja ok, o seu carro esteja bom, as suas contas estejam pagas, a sua vida, materialmente falando, circunstancialmente falando, esteja tudo resolvido. Os planos talvez estejam caminhando bem. Eu estudei, eu trabalhei, eu me formei, eu casei, e aparentemente, materialmente, tudo está ok, pastor. Mas como está o seu coração? Porque, irmãos, nós não podemos continuar seguindo o mesmo padrão do mundo para avaliar as nossas vidas. Porque o mundo nos avalia assim. Quantos anos você tem? 30? Já estudou? Já. Já se formou? Já. Está trabalhando? Tá. É um bom emprego? Sim. Na sua área? Ok. Condizente, cargo, salário, função com aquilo que você se preparou? Sim. Tem o inglês? Ok. Pós-graduação? Algum outro curso complementar? Certo. Já comprou, deu entrada no seu carro, na sua casa? Pronto. Então você está bem. Essa é a forma como o mundo avalia o seu sucesso. Mas Deus não está interessado em nenhuma dessas besteiras que eu acabei de elencar. A pergunta que Deus faz para você é, e aí, 30, 40, 50, 60 anos, como é que está o seu coração? Essa é a pergunta de Deus para nós.
Nada tem a ver com os nossos ganhos, com a nossa carreira, com a nossa profissão, com o que compramos, vendemos, adquirimos ou nos formamos. Tem a ver com o nosso coração e aquilo que ocupa ele. E o que Deus quer em nossos corações é vida. Porque a vida não está nos bens, a vida não está nos diplomas, a vida não está na aparente bem-sucedida vida dos homens. A vida está em termos o coração pleno e cheio do Santo Espírito de Deus. E para isso, o Senhor nos chama ao reavivamento. O Senhor te chama, volta ao primeiro amor. Volta àqueles dias em que as coisas de Deus traziam alegria ao seu coração. Volta com urgência àqueles dias em que servir a Deus era gostoso e prazeroso para você. Volta àqueles dias em que havia prazer em orar, prazer em ler a Bíblia, satisfação em falar de Deus e das coisas de Deus. Volta a este primeiro amor. Ao momento em que Cristo brilhava na sua vida e brilhava através da sua vida, iluminando as outras pessoas. Volte a isso. Mas como fazer, pastor? Primeiro, identifique o seu pecado. O texto nos identificou o problema e o pecado do povo. Neemias diagnosticou, viu, percebeu. Mas qual é o seu pecado? Qual é o meu pecado? O que está nos atrapalhando de ter esta vida com Deus? Segundo passo neste caminho do reavivamento, identifique o seu pecado, mas também seja duro com o seu pecado. Olha as atitudes de Neemias. Neemias vai exortar o povo, chamar a atenção. Para de mimimi todas as vezes que as pessoas exortam você em relação aos seus erros. Aceite a dureza da exortação e da tratativa do seu pecado, da disciplina que vem do Senhor. Abaixe a cabeça e ouça aquilo que Deus está falando, porque Deus está querendo tratar o nosso pecado. O problema é que a gente é muito passivo, muito gracioso com os nossos erros. A gente quer o tempo todo justificar o porquê somos isso ou aquilo. A gente quer, em alguma medida, justificar o nosso pecado. Chamamos ele de defeito, de desvio. Chamamos o nosso pecado de personalidade, mas não assumimos, é erro, é falha, é entristecer a Deus. Seja duro com o seu pecado, porque ele está ofendendo a santidade de Deus. Não relativize o seu erro. Não relativize o mal que você faz a si e ao próximo e contra Deus. Mas seja duro, seja severo. Neemias vai exortar, mas Neemias também terá atitudes severas contra o pecado. Talvez você tenha que espancar o velho homem, puxar ele pelo cabelo e colocar ele para fora da sua vida. Porque o velho homem é assim, ele não quer sair. Por isso que as palavras de Jesus se encaixam perfeitamente. Teu olho direito te faz tropeçar, pega, arranca ele fora. Não dá para ser mais ou menos. Tem algumas coisas nas nossas vidas que precisam ser arrancadas, que vão doer, que vão nos fazer chorar, mas que precisam ser renunciadas com urgência. Custe o que custar. Arranca, puxa pelos cabelos e bota para fora e fala, não há mais espaço para este erro, para este comportamento, para esta preguiça, para esta frieza espiritual em minha vida. Deus nos convida a uma tratativa séria do nosso pecado. Mas é interessante que neste ato de tratar o pecado, Neemias vai contar com a ajuda dos seus moços. Identifique o pecado e trate o pecado com dureza, mas com a ajuda de outros também. Talvez você vai ter que chegar e falar, ô Rômulo, vem cá, cara. Me ajuda aqui com os meus pecados. Quando você me vê fazendo isso, chama minha atenção. Vigia isso para mim. Neemias colocou os moços ali para vigiar as portas. Talvez você precise de alguém te vigiando, te ajudando. Olha, cara, eu tenho uma baita dificuldade. Mas me ajuda aí, todas as vezes que você me vê fazendo isso, pode falar. Não posta lá na rede social não, mas vem aqui, pessoal, no particular, pode me chamar a atenção. Pode me dar aquela bronca, puxar a minha orelha. Eu preciso de alguém cuidando de mim. Ô fulano, vem cá, ora por mim. Quando você perceber que eu não estou legal, que eu estou esfriando, que eu estou distante, pega no meu pé, me ajuda, por favor. Vigia a minha vida. Talvez você tenha que colocar moços cuidando das portas do seu coração.
das fontes da sua vida. E esse alguém, talvez seja o seu pastor, talvez seja o seu colega e amigo de dentro da igreja, talvez seja o seu pai, a sua mãe, seu cônjuge. Mas as palavras de Tiago fazem muito sentido. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Não na ideia de que a confissão vai gerar o perdão, como se o outro fosse absolver-me dos meus pecados, mas na ideia de pedir ajuda. Confesse os pecados uns aos outros. Orem uns pelos outros, porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O que Tiago está falando é exatamente isso. Põe a guarda em sua vida. Chama alguém que te conhece, que convive com você. Todas as vezes que eu exagerar na fala, chama a minha atenção. Olha, me ajuda aqui. Eu tenho um problema sério com isso. Todas as vezes que você me ver caminhando por esse caminho, por esse rumo, me puxa, me ajuda, cuida de mim. Terceiro passo importante neste caminho para o reavivamento. Restaure a sua comunhão com Deus. Neemias vai exortar o pecado, tratar o pecado, mas o que ele fará imediatamente depois é restaurar a adoração no meio do povo de Deus. Restaura o culto. Restaura a sua vida de oração. Restaura a sua vida de leitura bíblica. Restaura a sua vida devocional. Restaura o culto dentro do seu lar. Restaura a sua presença no culto da igreja. Restaura a sua vida com Deus. E você vai viver o novo avivamento. Em nome de Jesus. Mas há uma última coisa importante neste caminho para o reavivamento. Assuma a culpa e a responsabilidade por isso. A culpa dos erros e a responsabilidade pela mudança. Algo será repetido no verso 22, no verso 29, no verso 31. E é sempre a mesma expressão. Lembra-te de mim, Senhor. Por que Neemias está falando isso? Porque o problema não era só do povo. Deus iria cobrar Neemias daquilo que ele havia confiado a Neemias. Não é para você olhar o sermão de hoje e ficar pensando no outro. Para você pensar em você e dizer, lembra-te de mim, Senhor. Porque não é quem está aqui do meu lado, nem quem está à minha frente ou atrás de mim. Lembra-te de mim. Eu sou o errado aqui. Eu sou o responsável aqui. E eu é que serei cobrado pelo Senhor. Lembra-te de mim e tenha misericórdia de mim, Senhor, porque esta palavra é para a minha vida. Já nos preparando para a ceia do Senhor, talvez não tenham passado nem 15 anos e você já esteja fraquejando, se afastando, esfriando. Mas nós podemos olhar para aquele que não fraquejou, olhar para Cristo Jesus. E o convite do Senhor para a sua vida agora é: vem como você está. Às vezes a gente se afasta dessa relação com Deus, pensando, puxa pastor, eu estou tão errado que Deus não vai me aceitar. Mas o convite do Senhor é: vem, pode vir. Venham a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar. E sabe como ele alivia? Ele pega todo esse peso do pecado, da culpa, toma sobre si e carrega por nós. O convite de Cristo é: eu quero ser o justo que vai justificar a sua vida. Porque você vai fraquejar. E eu também vou fraquejar. Nós vamos errar, vamos falhar. Mas é importante nós sabermos que na justiça de Cristo nós somos justos. Que na bondade de Cristo nós somos bons. Que na aceitação de Cristo nós somos aceitos pelo Pai. Porque Cristo pagou o preço pelo meu pecado e pelo seu pecado. Porque Cristo Jesus cumpriu a lei com perfeição, que infelizmente nela eu e você cumprimos. Por isso vem e lança o seu fardo, o seu problema, nas mãos de Cristo Jesus. Entrega a sua vida e fala: Senhor, eu preciso voltar àquele primeiro amor, mas está difícil. Me ajuda, Senhor.
Me aceita, ó Deus, não nos meus méritos, mas em Cristo Jesus. Você pode orar assim. E se você se percebeu esta pessoa que está fria e distante, faça essa oração. Se apresente diante de Deus falando: Senhor, eu preciso, por meio de Cristo, ter nova vida em Ti.